Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar a correção dos exercícios de balanço orçamentário. Nós já iniciamos a matéria após a correção da prova que foi feita na sala de aula, iniciamos a matéria referente a demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, tá? Portanto, nosso primeiro tópico é o balanço orçamentário. Trata-se de estágio docente, referente ao segundo período, aplicado à disciplina Contabilidade aplicada ao setor público, no sétimo período da graduação em Ciências Contábeis, do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para contextualizar, nós vimos na última aula que, de acordo com a Lei 4.320 de 64, a partir do artigo 101, tá? A partir do artigo 101, nós vamos ter as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público obrigatórias, tá? De acordo com a Lei 4.320 de 64. Nesse sentido, a partir do artigo 102 em diante, nós vamos ter o balanço orçamentário, nós vamos ter o balanço financeiro, nós vamos ter a DVP, demonstração das variações patrimoniais, e, por fim, o balanço patrimonial. Tá? Nós até contextualizamos as técnicas contábeis, né? Escrituração, que foi objeto de estudo do nosso primeiro bimestre, tá? DCASP, vou botar aqui demonstrações já contextualizando na nossa disciplina, são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Nós vamos vir agora nesse segundo bimestre. Iremos fazer um pouquinho de análise dessas demonstrações contábeis, tá? Um pouquinho de análise. E, por fim, a última técnica é a auditoria. Quando nós estudamos o PCASP, o Plano de Contas aplicado ao setor público, pode-se dizer que nós já aprendemos algumas regras de auditoria no que tange às regras de integridade do PCASP, tá? Plano de Contas aplicado ao setor público, tá? Então, isso já vai fazer parte já da técnica auditoria. Nós vimos que as fontes da disciplina são a Constituição Federal, de 88, Carta Magna de 1988, a partir dali do artigo 163 em diante, né? Mas é bom saber toda a Constituição, já que nós estamos estudando o setor público, tá? Então, inclusive os decretos, Decreto-Lei 200/67, conforme foi falado anteriormente. Outra fonte é a Lei 4.320. Nós temos as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, como fonte de estudo também, e nós temos o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é o MCASP, tá? De acordo com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, nós vamos ter como demonstrações obrigatórias, deixa eu trocar aqui a cor, eu vou mudar a cor aqui, nós vamos ter o balanço patrimonial, nós vamos ter a demonstração do resultado, tá? Que veio para substituir a DVP. Nós não temos o balanço financeiro, tá? Que para as normas internacionais é um demonstrativo atrasado, já que se exige a DFC. Nós vamos ter informações, botar aqui info, tá? Informações orçamentárias. Nós vamos ter as informações orçamentárias. Nesse sentido, a gente continua com o balanço orçamentário, sendo que ele sofreu
algumas modificações, tá? Essas modificações que trouxeram maiores informações para esse demonstrativo contábil. Nós temos, deixa eu ver, balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo caixa, balanço orçamentário. Nós vamos ter a DMPL, tá? A DMPL é para aquelas empresas estatais dependentes, que são aquelas que mordem do orçamento público para despesas de custeio, tá? DFC, balanço patrimonial, acho que são essas daqui, tá? Já para o MCASP, nós vamos ter aqui no MCASP. Voltando, aqui nós temos as notas explicativas. As notas explicativas elas são consideradas parte integrante da demonstração contábil, tá? Além disso, exige-se informações comparativas, tá? Informações comparáveis. Que é horrível escrever com isso daqui. Informações comparativas. Tá? Então, de acordo com a Lei 101, a Lei 4.320 de 64, lembrando, tá? A Lei Complementar 101 de 2000 também vai ser fonte de estudo da contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós temos aqui a Lei 4.320 de 64, nós temos o balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais e balanço patrimonial. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, decorrente da convergência às normas internacionais de contabilidade pública, que vieram do organismo internacional IPSASB, International Public Sector Account Standard Board, que lançaram as IPSAS, e foram convergidas nas normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, pelo CFC, em conjunto com o IBRACON e em conjunto com a STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, é o órgão central de contabilidade federal. Tá? No que tange aos outros entes federativos, estados e municípios, deverão seguir essas normas. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, eu vou mudar a cor aqui, eu vou botar laranja para o MCASP. No MCASP nós vamos ter todas elas, tanto a da 4.320 quanto a da NBCT. Então nós vamos ter o balanço orçamentário, nós vamos ter o balanço financeiro, tá? Nós vamos ter o balanço patrimonial, nós vamos ter a DVP, tá? Nós vamos ter a demonstração do resultado, nós vamos ter a DMPL para as empresas dependentes e nós vamos ter as notas explicativas e as informações comparativas também. Nesse sentido, vamos seguindo para a resolução dos exercícios após fazer uma breve explanação do que nós vimos na última aula, que foi presencial. Então, vamos lá. O balanço orçamentário, deixa eu trocar isso daqui, borracha, trocar uma borracha, botar o marca-texto. Sim. O balanço orçamentário é um demonstrativo que traz informações sobre a execução das receitas e despesas ao longo do exercício financeiro. Ao analisar esse demonstrativo, a única informação relativa à receita que não se encontra detalhada para fins de análise é o montante do. A única receita que não se encontra para fins de análise. Tá? Então, nós temos a previsão da receita atualizada, que foi uma inovação trazida pelas normas internacionais de contabilidade. A receita arrecadada nós já tínhamos por força da Lei 4.320, tá? O saldo a arrecadar nós também temos,
E a receita inicialmente prevista nós também temos, tá? Nós não temos a receita lançada. Nós não temos essa questão da receita lançada, tá? Então, vamos seguir adiante. O balanço orçamentário demonstrará as receitas. Está aqui o gabarito. E assim diz: o balanço orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem. Isso aqui é para as receitas. Então, para as receitas, nós temos categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação, tá? Então, como que a gente vê isso? Vai ser sempre a previsão, a receita... na real, vai ser a receita arrecadada menos a receita prevista. Isso daqui você vai achar o excesso ou a insuficiência na arrecadação, tá? Então, receitas arrecadadas, tá? Menos as previstas. E assim vamos para a próxima questão. Então, vamos para a segunda questão e vamos começar a ler. O balanço orçamentário faz parte do conjunto de demonstrações contábeis das entidades públicas e tem por objetivo demonstrar as receitas e despesas detalhadas por categorias econômicas, bem como os valores registrados ao longo dos seus estágios de execução orçamentária. Tá? Então, aqui já cabe um adendo. De acordo com o plano de contas, o PECASP, tá? A informação de natureza orçamentária vai ser dada pelas classes, conforme nós vimos, 5 e 6. Nesse sentido, nós estamos falando do enfoque orçamentário, tá? Do enfoque orçamentário da Lei 4.320, de 64. Orçamentário da Lei 4.320, de 64. Então, nós não estamos tratando do enfoque patrimonial. E assim continua a questão. Embora o modelo atualizado do balanço orçamentário constante do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público esteja aperfeiçoado em relação ao definido na Lei 4.320, este demonstrativo ainda apresenta lacunas no que tange às informações referentes a atualizações relativas à previsão de receitas e despesas orçamentárias. Essa questão nós temos, tá? Então, nós vamos ter a previsão atualizada, no que tange a despesa, nós vamos ter a dotação atualizada, tá? Nós temos a despesa fixada e a dotação atualizada, a receita prevista e a previsão atualizada da receita, tá? Receitas lançadas a partir da ocorrência do fato gerador, trata-se do regime de competência, tá? Competência. Fato gerador. Não é o caso. Aqui nós já achamos o nosso gabarito, mas vamos analisar as próximas questões. Recursos alocados para refinanciamento da dívida pública, nós temos recursos orçamentários arrecadados em exercícios anteriores, nós temos, e valores relativos à apuração e execução de restos a pagar, nós temos. Tá? Então, vamos chamar o nosso gabarito letra B. Aqui eu vou apagar para a gente ler a correção. E assim dispõe a nossa questão. Questão que resolvemos por exclusão.
Ao analisarmos a estrutura atualizada do balanço orçamentário, observa-se que o descrito nas opções A, C, D e E estão contempladas. Logo, resta-nos a opção B. Como o balanço orçamentário segue o regime orçamentário, não faz sentido o constante na opção B. É no regime patrimonial que se faz necessária a observância da ocorrência do fato gerador. Tá? Então, no regime patrimonial, e a contabilidade pública ela é regida pelo regime de competência, tá? Registros de receitas e despesas na ocorrência do fato gerador. A contabilidade pública é regida pelo regime de competência, mas no que tange ao enfoque orçamentário, nós teremos o regime misto, né? Em que o legislador, na Lei 4.320, ele foi prudente ao, no artigo 35, especificar que serão reconhecidas no exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Nesse sentido, a gente só pode gastar se a gente tiver dinheiro para gastar. Tá? Primeiro a gente arrecada, depois a gente gasta. E vamos para a próxima questão. Continuando a nossa correção, na questão 3, o balanço orçamentário é uma das dimensões previstas pela Lei nº 4.320 de 64, que trata do enfoque orçamentário e que atualmente possui uma estrutura de apresentação mais detalhada do que o originalmente exigido pela lei. Tá? Esse detalhamento contribui para aperfeiçoar o planejamento orçamentário nos exercícios futuros. Um dos detalhamentos adicionais da estrutura do balanço orçamentário refere-se. Então, aqui cabe uma breve explanação sobre o balanço orçamentário, que enquanto isso eu vou trocando aqui a canetinha, que é específico do setor público, tá? Então, o balanço orçamentário específico, ele é específico do setor público, tá? Porque a contabilidade aplicada ao setor público precisa ter informações de natureza orçamentária, tá? Decorrente dos instrumentos de planejamento e orçamento vistos na Constituição Federal, lá no artigo 165, PPA, LDO e LOA. O plano de contas aplicado ao setor público vai estar estruturado nesse sentido, tá? Então, o PCASP, por meio das classes 5 e 6, vão tratar das informações de natureza orçamentária, tá? Informações de natureza orçamentária. Lembrando que o 5 é o CAPO e o 6 é o CEPO. O CAPO é o controle de aprovação do planejamento e orçamento, e o 6, que é o CEPO, é o controle de execução do planejamento e orçamento. Tá? Então, o balanço orçamentário vai demonstrar as receitas previstas, ou seja, planejadas, orçadas, em confronto com as realizadas e executadas. Tá? Então, como aqui nós estamos tratando de atualização, a estrutura original do balanço orçamentário disposto pela Lei 4.320 de 64, vai estar estruturado da seguinte forma. Tá? A gente vai ter o título, onde nós tínhamos as receitas tributárias, que hoje em dia são impostos, taxas e contribuição de melhoria, né? Aí a gente usa aquele mnemônico tributa com paz transou para referenciar as receitas tributárias de contribuições patrimoniais, agropecuárias e industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, aqui, receitas correntes e receitas de capital, tá? Lembrando que capital aqui a gente referencia com esse casinho daqui, mas escreve com C, todo mundo sabe disso, tá? E o opera ali amor aqui nas receitas de capital, decorrente das operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos, tá? Transferências de capital e outras receitas de capital. Opera ali amor transou. Tá? E no que tange aos estágios, nós tínhamos a previsão, a arrecadação ou execução, tá? E a diferença.
onde a gente via se houve excesso de arrecadação ou insuficiência de arrecadação. A mesma coisa ocorre para a despesa. A gente tem o título, aí nós vamos ter... mas aqui na receita faltou explicar que na parte da receita eles vão estar divididos em categoria econômica, tá? Que é receita corrente capital, e origem. No que tange a origem, é o mnemônico que nós falamos, o tributa compás transou e opera amor transou, tá? Já aqui nas despesas, tá? Nós vamos ter tipo de crédito, tá? Inicial e suplementar, categoria econômica, corrente capital, e nós vamos ter o GND, que é o grupo de natureza de despesa. Nesse sentido, nós vamos ter pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, tá? Isso para despesa corrente, categoria econômica, despesa corrente, tá? Para a categoria econômica, despesa de capital, nós vamos ter os investimentos, as inversões financeiras, a amortização da dívida, beleza? Em seguida, tipos de crédito, já que aqui é o crédito inicial mais suplementar, tá? Aí depois continua os tipos de créditos. Créditos especiais e créditos extraordinários e suas categorias econômicas, se é despesa de capital, despesa corrente, despesa de capital, despesa corrente, tá? Então vamos para a questão agora, após esse breve resumo. Um dos detalhamentos adicionais da estrutura do balanço orçamentário refere-se a... Então, agora, por força das normas internacionais de contabilidade, nós temos a despesa autorizada por função e subfunção, não se trata disso. Tá? A definição de função e subfunção vocês vão encontrar lá na portaria 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Não se sabe se ainda continua o mesmo nome. Tá? Mas é a portaria 42 da MPOG, botando no Google, vocês vão achar a definição de função, que é o maior nível de agregação da despesa. E, como exemplo, nós podemos citar aqui a saúde, que é codificada pelo número 10, e educação, tá? Vou botar só edu, que é codificada pelo número 12. Tá? Previsão atualizada da receita para o exercício, esse aqui é o nosso gabarito, que agora nós temos a previsão inicial da receita e a previsão atualizada da receita para o exercício. Tá? Receitas arrecadadas de acordo com a vinculação, não é uma inovação. Receitas previstas por categoria econômica, nós vimos que não é uma inovação. E saldo de despesa não empenhada por tipo de crédito, isso também não é uma inovação. Vamos chamar o nosso gabarito, resposta correta. E aqui, vamos voltar lá, né? Previsão atualizada da receita para o exercício, é o nosso gabarito. É uma inovação, é isso que ele pergunta. Um dos detalhamentos adicionais da estrutura do balanço orçamentário refere-se à previsão atualizada da receita, que, como nós vimos, de acordo com a Lei 4.320, ainda não existia. Tá? Eu achei de bom tom colocar aqui a estrutura que está prevista lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e eu coloquei o manual lá no AVA para vocês, repetindo, já devo ter falado isso antes, mas frisando aqui. Tá? Então, nós temos o quadro principal e nós vamos ter dois quadros auxiliares. Então, nós temos as receitas correntes, tá? Por categoria econômica, e aqui a origem. Tá? A previsão inicial e a previsão atualizada foi uma inovação. No que tange as despesas, nós estamos também aqui esses recursos arrecadados esses anteriores, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, tá? Lembrando que o superávit financeiro é o ativo financeiro menos o passivo financeiro e que vai ser fonte de abertura de créditos adicionais. E aqui
Outra linha importante é a reabertura de créditos adicionais. Tá, são inovações. No que tange ao lado da despesa, as despesas vão estar separadas por categoria econômica, tá? E grupo de natureza de despesa, GND, grupos de natureza de despesa, pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, e aqui a categoria econômica, tá? Tá aqui a dotação atualizada, que é uma inovação, despesas liquidadas é uma inovação, despesas pagas, outra é inovação, tá? Então, aqui nós calculamos o saldo da dotação para ver se houve economia de despesa, tá? A gente só vai analisar esse indicador porque não pode haver excesso de despesa, porque a despesa fixada não pode ser ultrapassada, tá ok? Então vamos lá. Como quadro auxiliar, nós temos o quadro da execução de restos a pagar não processados, tá? E o outro quadro auxiliar é o quadro da execução de restos a pagar processados, para atender a legislação brasileira, tá ok? Então, eu trouxe aqui um trecho do MCASP que traz as principais alterações. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o balanço orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Podemos resumir as alterações do balanço orçamentário previstas no MCASP da seguinte forma: Mudança 1, linhas específicas para refinanciamento da dívida. Mudança 2, linhas específicas de saldo de exercícios anteriores. Mudança 3, a despesa orçamentária passa a ser demonstrada por empenho, liquidação e pagamento. Mudança 4, a coluna previsão é desdobrada em duas, dotação inicial e dotação atualizada. Mudança 5, linha específica para reserva de contingência, tá? Lembrando que a reserva de contingência são para eventos incertos e imprevisíveis. Mas ou até aqueles eventos determinados que já se separa aquela reserva de contingência. Mudança 6, linhas específicas para amortização da dívida e refinanciamento. Mudança 7, estrutura do balanço orçamentário dividida em 3 quadros. Quadro principal, conforme nós vimos, quadro da execução de restos a pagar não processados e o quadro da execução de restos a pagar processados. Vamos adiante. E nós temos uma questão de perito. Uma entidade do setor público apresentou seu balanço orçamentário de 31/12 de X0 os seguintes saldos. Então, receita prevista, receita corrente prevista, receita de capital, né, receita corrente, receita de capital realizada, receita corrente realizada, despesa de capital fixada, despesa corrente fixada. No período, a entidade apresentou um superávit orçamentário de 15 mil e um superávit de capital de 8 mil. Assinar a opção que indica a despesa corrente realizada no período, tá? Então, ele quer saber a despesa empenhada. Então, vamos lá. Aqui a gente já coloca logo na nossa estrutura das receitas. Aí, receita prevista, tá? Despesa fixada. A receita corrente prevista foi no valor de 21 mil. E a receita de capital prevista foi no valor de 28 mil. Tá? Esse total aqui vai dar 9, aqui vai dar 4, 49 mil ao total. No que tange a realização, a arrecadação, a receita de capital realizada e a receita corrente foram respectivamente de receita de capital 30 mil e
a receita corrente 20 mil, tá? Então, a despesa fixada, despesa corrente e despesa de capital. A despesa corrente alçou um valor aqui de 15 mil e a despesa de capital fixada 25 mil, tá? Aqui nós temos 10 e vai 1, 4, 40 mil. Então, nós temos aqui um órgão que planeja, ele se planejou em arrecadar mais do que ele vai gastar, tá? Ele quer saber a despesa corrente, tá, realizada. Então, ele quer saber aqui no estágio do empenho, quem é essa despesa corrente aqui que foi realizada, tá? Então, na arrecadação, houve um excesso de arrecadação, e vamos lá. Aqui é 25, né? Vamos analisar. Ele fala que nós tivemos um superávit orçamentário no valor de 15 mil. Então, nós tivemos superávit orçamentário no valor de 15 mil. O que isso significa? Que as receitas arrecadadas menos as despesas empenhadas, que nós não sabemos quanto é, tá? Então, eu vou colocar X. E as receitas arrecadadas são 50 mil, beleza? Fazendo essa diferença, nós temos que as despesas empenhadas, o total delas, alçou um valor de 35 mil, né? Isso aqui deu para fazer até de cabeça. 35 mil, tá? Então, esse total aqui foram executados 35 mil, perfeito. Ainda houve uma economia de 5 mil. E ele quer saber a despesa corrente. Nós sabemos que houve um superávit de capital de 8 mil. É a outra informação que ele dá para a gente. Então, nós tivemos aqui um superávit de capital no valor de 8 mil. Se nós tivermos 8 mil de superávit de capital, significa que a receita de capital menos a despesa de capital alçou o valor de 8 mil. Nesse sentido, como nós não sabemos a despesa de capital, nós vamos chamar de X, e a receita de capital foi num valor de 30 mil. Tá? Eu estou fazendo aqui bem devagarzinho para que todos possam entender. 30 mil. Nesse sentido, X vai ser igual a 22 mil. X vai ser 22 mil. Tá? Esse é o valor da despesa de capital, 22 mil. Tá? Então, a despesa corrente vai alçar o valor de 13 mil. Tá? 13 mil. Tá aqui a nossa resposta na letra C. Vamos chamar o nosso gabarito e está correto. E vamos passar para a próxima. Em relação ao balanço orçamentário de uma entidade do setor público, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, voltando aqui de novo, numa breve explanação, nós temos que, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o balanço orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo que corresponde a excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupos de natureza de despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, e as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, que nada mais é que a dotação atualizada menos as despesas empenhadas. Beleza? E mais, tá?
As receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como as restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb, Fundo Nacional de Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e repartições de receitas tributárias entre os entes da federação quando registrados como dedução. Tá? Não há conflito com o princípio do orçamento bruto. E vamos aqui para a nossa questãozinha. Em relação ao balanço orçamentário de uma entidade do setor público, analise a afirmativa correta. Compreende o ativo, passivo e patrimônio líquido. Isso aqui está com cara de um balanço patrimonial. Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Está com cara do balanço orçamentário. Demonstra a receita e despesa orçamentária e saldos em espécie provenientes do exercício anterior. Não demonstra saldo espécie do exercício anterior. Evidencia as alterações verificadas no patrimônio resultante da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício. Isso aqui está com cara de DVP. Evidencia os recebimentos de pagamentos de natureza orçamentária e saldos em espécie provenientes do exercício anterior. Isso aqui está com cara de balanço financeiro. Tá? Então, vou marcar aqui a letra B. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Vamos chamar o nosso gabarito. Letra B está correta. Vamos para a questão 7. Uma entidade pública apresentava em 31 de 12 de 2017 os seguintes saldos. Então, ele pede aqui o resultado orçamentário geral da entidade. Apresenta um superávit de... Então, aqui ele já fala que foi superavitário. Tá? Então, já tem uma regra de integridade aqui para resolver o exercício. Então, vamos lá. Vamos botar na nossa estrutura para a gente não se enrolar. Ficou muito ruim ele. Vamos lá. Receita corrente, valor de 50 mil. Receita corrente prevista. Mas ele quer saber, nem precisa. Vamos direto para a execução. Vou direto para a execução. Ele quer saber o resultado orçamentário, nós vamos direto para a execução. Tá? Então, aqui nós vamos buscar na receita corrente arrecadada o valor de 45 mil. 45 mil. Tá? A receita de capital, nós vamos ter arrecadado o valor de 16 mil. Perfeito? No que tange despesas correntes empenhadas, tá? As despesas correntes empenhadas, tá? Que estão aqui. Então, nós pegamos receitas arrecadadas, receita de capital arrecadada, despesa corrente empenhada no valor de 29 mil. No valor de 29 mil. E a despesa de capital empenhada no valor de despesa de capital empenhada no valor de 8 mil. Tá? Essa conta aqui vai dar 11, aqui vai 6, vai dar 61 mil. 61 mil. E aqui nós temos 17, vai 37 mil. Tá? Então, a gente só precisaria nessa questão fazer essa continha. 61 menos 37. E nós vamos encontrar 11, aqui vai dar 4, 24 mil. Beleza? De superávit. Vamos marcar o nosso gabarito e chamar a nossa resposta, está correto. Vamos partir para a próxima. O balanço orçamentário é estruturado de modo a evidenciar os efeitos das alterações nas políticas contábeis, efeitos da correção de erros, o resultado econômico de ação do setor público, de ações do setor público, a movimentação em cada componente da demonstração, a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. Tá? Conforme nós vimos, o balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas. Esse previstas
Aqui o planejamento, tá? Quer dizer previstas. No caso das receitas, e fixada no caso da despesa, tá? Isso pressupõe uma ação planejada, tá? Fazer esse orçamento daqui. E a execução é a mesma coisa que a realização. Realização. Perfeito? Vamos chamar o nosso gabarito. A letra E está correta e vamos adiante. Ao final do primeiro ano de mandato, a fim de avaliar os itens de receita que mais contribuíram para a frustração na arrecadação do exercício, o prefeito solicitou um relatório da Secretaria de Finanças do município, que deve buscar os dados demandados pelo gestor no... Fica claro aqui que quando ele quer saber uma frustração na arrecadação do exercício, ele quer saber se houve excesso ou déficit de arrecadação, e isso nós encontramos pela previsão atualizada da receita menos em confronto, né? Aqui esse menos aqui é em confronto, tá? Com as receitas arrecadadas, tá? Então isso aqui é a estrutura do balanço orçamentário. Vamos chamar nosso gabarito, certa resposta, e vamos partir para a próxima questão.